noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Está começando mais uma live da DUFPA, Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará. E na live de hoje, né, que tem o tema Resistências e Lutas no Campo e na Cidade, a gente vai estar aqui recebendo, né, como nossas debatedores, a professora Joana Valente, que está aqui conosco, que é do Programa de Pós-Graduação do Serviço Social, é do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do Pará, nossa afiliada, né? Está sempre conosco nas lutas, grande militante das causas da educação, do serviço público, estará conosco. Também estaremos aqui hoje ouvindo Ana Regina da Silva, a Regininha, que é do movimento do Curso Popular TF Livre, tá? E vai estar conversando conosco também sobre essas resistências e lutas. E também ainda o Edenilson, que é do Movimento Sem Terra, tá? Então estão aí os três aparecendo com vocês. Antes de eu passar a bola aqui para a professora Joana Valente, eu quero começar falando de algumas questões que são importantes, né? Esse dia 12 de maio, ele é marcado hoje, né? Muito importante que a gente lembre o momento que nós estamos vivendo. E hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras. Então, eu quero iniciar a nossa live, né, com o nosso agradecimento e dedicando a live de hoje a esses homens e mulheres valorosos, que não são heróis, não, que são trabalhadores e trabalhadoras e que estão, nesse momento, nas UPAs, nos prontos-socorros, nos hospitais, sejam eles públicos ou privados, né, dando o melhor de si, dedicando todo o seu labor, todo o seu profissionalismo para assegurar, né, que as pessoas que estão doentes, não apenas de Covid, mas de outras doenças, possam estar bem, possam sair com vida desses espaços. Então, nosso agradecimento todo especial a esses homens e mulheres, tá certo? Quero lembrar que essa live é uma iniciativa da nossa associação e ela vem junto com a iniciativa também das lives culturais, que ocorrem todas as quintas-feiras, tá, pessoal? Então, às terças-feiras, vocês já estão sempre aqui, né, conosco, tá certo? Conectados aqui pelo Facebook da DUFPA, tá certo? Pelas nossas redes sociais, vendo lives que têm um caráter mais acadêmico, mais político. E às quintas-feiras, nossa live cultural. Na próxima quinta teremos, já está confirmado, o grande artista, grande compositor, músico paraense, Rafael Lima, tá? Então, você que está nos assistindo já está convidada para na quinta-feira estar conosco, tá certo? Assistindo ao Rafael Lima. E lembrar também, tá? Que no próximo dia 18 de maio, nós da DUFPA, nossa valorosa e combativa entidade, estará fazendo 41 anos, tá? Então, na próxima semana, a nossa live também vai estar trazendo homenagem a essa importante associação, tá ok? Vou passar a palavra agora à professora Joana Valente, tá ok? Que vai abrir a nossa live. Seja bem-vinda, professora Joana, uma boa noite. Bem, então, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Gilberto Marques, que é o nosso diretor, né, diretor-geral do nosso sindicato, da DUFPA, e parabenizar o sindicato por esse importante tema das resistências e lutas na cidade e no campo em tempos de pandemia. Também falar do meu prazer, né, em dividir a live com os companheiros, né, o Edenilson Monteiro e a Ana Regina. Um prazer em estar com vocês aqui e com a nossa diretora também do nosso sindicato, a professora Edivânia Alves. Então, eu levantei algumas coisas para a gente animar a nossa conversa, já que, na verdade, não se trata de uma palestra, é de uma conversa, né, do MST e do TF Livre. Então, eu levantei alguns pontos para animar a nossa conversa. Então, primeiro dizer que, nesse período de grave crise econômica, política, sanitária, né,
que é agravada pelo avanço dessa pandemia global, a resistência da classe trabalhadora ela é mais que necessária. Resistir é preciso. E essa pandemia, nós podemos dizer que ela escancarou a contundente divisão de classes no mundo e também escancarou a total desproteção social dos trabalhadores. Quem é que pode se proteger do vírus? Quem é que pode ficar em casa? Quem pode viver? Ou quem é que vai morrer? Os trabalhadores não podem ficar em casa. Como diz o Harvey, a força de trabalho é quem corre o risco maior de contrair o vírus. E o Harvey vai dizer, o progresso da Covid exibe todas as características de uma pandemia de classe, de gênero e de raça, e também de geração, pelo grande número de mortes de idosos e idosas. E também o Mike Davis vai dizer, milhões de trabalhadores com baixos salários, trabalhadores rurais, desempregados e sem teto, ele vai dizer, estão sendo jogados aos lobos. E a outra questão para nós debatermos é como que nós vamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde para ficar em casa e ter cuidados com a higiene, se a classe trabalhadora vive em péssimas condições de moradia. Segundo a ONU, existem 1,8 bilhões de pessoas em todo o mundo vivendo em condições repugnantes de moradia e sem teto, às vezes sem sequer um banheiro, como é o caso de muitos municípios pequenos do estado do Pará. Ou seja, equivale a 23% da população mundial vivendo em péssimas condições de moradia. Então, esse é um dado muito preocupante com a expansão da pandemia global, considerando a premência da higiene como um dos determinantes para evitar ou diminuir a contaminação. E também porque as pessoas com baixa renda precisam vender a sua força de trabalho e aumenta, evidentemente, o risco da contaminação. A pandemia global, ela faz saltar aos olhos, ela fez gritar as desigualdades, a desigualdade socioeconômica e a segregação socioterritorial nas cidades e também o total descaso do governo com a população do campo. Nos territórios em que mora a classe trabalhadora, o isolamento é dificultado pelo controle dos grupos de milícias e o tráfico de drogas, que muitas vezes não permitem a paralisação das atividades de comércio e serviços. Ressalte-se que, nesse contexto social, as mulheres são muito expostas à contaminação, por assumirem os cuidados com as crianças, com os idosos e com os doentes. Além disso, várias mulheres têm sofrido violência doméstica devido ao confinamento junto com o seu agressor. Outra questão relativa ao impacto do vírus na vida das mulheres é que no Brasil, atualmente, 6,3 milhões de pessoas fazem trabalhos domésticos no país. A maioria, mulheres negras. Quantos patrões da classe média pagaram as diárias às trabalhadoras domésticas para que estas ficassem em isolamento? Se as pessoas se isolam, falta renda. E sem a renda, como as pessoas se alimentam, como pagam o aluguel, as tarifas de água e a luz e como compram o gás. No Brasil, onde o governo Bolsonaro apresenta toda a sua perversidade e descaso com a sociedade brasileira, temos mais de 13 milhões de domicílios com carência de infraestrutura. E esse dado se agrava para cá, para a nossa região, para a região norte, onde essa carência chega a 63% dos seus municípios. O serviço de saneamento básico para a classe trabalhadora brasileira é uma tragédia. Embora a região sudeste apresente os maiores números absolutos de mortes por Covid, nós fazemos a seguinte pergunta: por que as regiões nordeste e norte têm os maiores números de óbitos pela doença por milhão de habitantes, com destaque para Fortaleza e para Manaus? Essa pergunta deve ser respondida com pesquisa séria nas universidades, nas instituições de ensino. Por que a região norte tem os piores índices de infraestrutura social do país, no que se refere às políticas de saúde, de habitação, educação e cultura?
Quem protege as famílias aglomeradas nas favelas, nas baixadas? Quem protege os refugiados e a população de rua? Por que na cidade de Belém todos os leitos da rede pública para tratamento do coronavírus estão ocupados? No caso do Pará, temos um alto grau de inadequação habitacional, com destaque para a carência de infraestrutura, ou seja, onde nós temos ausência de abastecimento por rede de água, ou solução de esgotamento sanitário, ou a solução para energia elétrica ou coleta de lixo. Os municípios com maior carência de infraestrutura, no Pará, são os que têm a população com a menor faixa de renda no estado. Isso é um dado que se cruza, evidentemente. No Pará, os dados de 11 de maio, portanto, os dados de ontem, a Secretaria de Saúde registra 812 óbitos e 8.069 casos confirmados por Covid. Entretanto, a subnotificação é um dado preocupante. Os pesquisadores da USP afirmam que o número de casos por Covid no Brasil seria 14 vezes maior do que o dado oficial que o governo apresenta. Os dados oficiais. Em Belém, por conta da aglomeração interna das casas e aglomeração de residências, os bairros que lideram os casos confirmados de Covid são Marambaia, Jurunas, seguidos da Pedreira, Guamá e o Marizal. E depois o Marco e depois o Parque Verde. Então, Belém tem uma agravante nessas condições de moradia da classe trabalhadora em função da precariedade de saneamento básico, que é alarmante, comparado às outras capitais, e também por conta dos históricos alagamentos que nós temos, quer dizer, a pandemia, inclusive, começou em Belém com os alagamentos, isso foi uma questão muito preocupante, não é? E que essa questão, ela piora sobremaneira as condições dos moradores aglomerados, especialmente os moradores da Bacia do Una. Então, eu fiz essa breve, que a Divânia me deu aí 5 minutos, né? Esse breve levantamento para a gente iniciar o diálogo com os convidados, né? Da DUFPA, e aí passar a palavra, a gente podia primeiro passar a palavra para a Ana Regina, pode ser, Ana Regina, da TF Livre, para falar um pouco de como no caso da organização da TF, vem se organizando para o tema da live da DUFPA, que a resistência e a luta em função nesse momento da pandemia, mas não só, né? Mas como é que vocês têm feito a resistência e depois, na sequência, o nosso companheiro Ednilson do MST. Boa noite, eu sou a Regininha, né? Sou do TF Livre. Bom, o TF Livre, ele funciona, ele está no território, ele funciona na terra firme, então 80% dos professores são de lá, e um pouquinho de Canudos, um pouquinho de Guamá, e os alunos, 90% são de lá, né? Então, todo o TF Livre funciona ali no bairro. Com a história da pandemia, e veio a história do isolamento, tivemos que suspender as aulas. Ficou 2 histórias no ar, né? Primeiro, eram os alunos perguntando o que ia acontecer. Ia assumir tudo? Eu falei, tal. Lembrei também que a gente só funciona aos sábados. E aí, de manhã e tarde. E aí, um companheiro professor também, que é da coordenação, disse, a gente poderia fazer uma plataforma virtual. Então, no primeiro momento, a gente pensou numa plataforma virtual e que os alunos pudessem estar ali interagindo. Então, não seria uma aula à distância, mas seria uma troca. Pensamos do Google, mas não deu certo, porque a galera não tinha equipamento e não tinha internet. Foi uma coisa que eu me espantei. Para mim, todo mundo que era professor, que já estava formando, mesmo sendo novinho, tinha um celular. Isso não é verdade lá. Porque lembre-se, a galera já está estudando para prestar vestibular, para prestar Enem, ele já é uma casta, ele está acima dali. Ele já é uma turma diferenciada do bairro. Então, essa galera não tinha as condições. E aí, descobrimos nesse processo que nós tínhamos um processo de violência sexual e violência doméstica, e descobrimos outra coisa, que a galera não ia poder ficar em casa porque não tinha o que comer. Então, a partir daí, o que fazer? Então,
essa galera que estuda hoje no TF Livre são netos da Bolsa Família lá de um salário mínimo, né? Essa galera é uma galera que você conhece todo mundo. Então, por exemplo, eu digo sempre que o TF Livre ele não faz filantropia. Nós estamos fazendo solidariedade com a companheirada que está ao nosso redor, que a gente sabe quem é, sabe o que faz, sabe o que precisa. Então, a partir daí, nós pensamos em fazer isso. Mas fazer isso como? Se a gente não tem verba, não somos Estado, não somos legais. E aí a ideia foi juntar toda uma rede solidária, e aí a nossa última campanha agora, que foi a segunda campanha, nós doamos, inclusive, máscara, porque a DUFPA contratou da Copefirme máscara e disse, vocês distribuem no bairro. Então, nós conseguimos distribuir 300 máscaras para quem não tinha nenhuma. Para vocês terem noção, a galerinha que foi lá que conseguiu, nesse processo, a ajuda emergencial, chegou e disse, nós já estamos recebendo ajuda, pode tirar a gente da cesta, ponham outros. Então, é uma galera, o TF Livre está trabalhando com eles, aquela história, aquela máxima, né? Cada qual de acordo com as suas possibilidades, e o TF Livre tem possibilidade com os seus parceiros, suas parceiras, e cada qual de acordo com as suas necessidades, que é a galera de professores, alunas e tal. O companheiro Tony também fez uma boa onda com professores da UEPA. Conclusão, o nosso bolo cresceu e deu para fazer, chegamos aí a mais de 100 cestas. Então, está sendo muito legal esse processo. O outro processo que cuidamos muito, é isso que a Joana está levantando, a questão do saneamento, a questão do cuidado, mas lembre, Belém toda, ela tem muito pouco de saneamento básico valendo. E não é de hoje, é uma herança histórica, é uma herança maldita, ninguém investe no subsolo, né? Então a galera gosta de ter uma pista, então você pinta de piche e deixa andar lá. Então a história de saneamento, a história das casas em situação muito precária, a terra firme, hoje 80% é isso. Mas também tem uma outra, como a área é pública ainda, ela ainda não é da propriedade privada, são esses bairros ainda que ainda não tem os arranha-céus e ainda não teve a história da expulsão de muita gente de lá ainda, né? É um bairro que tem 80% ocupado, mas já consolidada, mas mesmo assim é isso. Então, a gente está trabalhando, não sozinhos, né? A gente chamou outros parceiros, então o pessoal do Instituto de Amazônia Cultural está conosco, a companheirada do Boi Marronzinho está conosco, a companheirada da Copefirme e a companheirada do Aldeato. Então, é o TF Livre com a teia de proteção para proteger os que estão em situação de precariedade e em situação de limite mesmo, né? Eu acho que é isso. Edenilson, aí eu queria agora que tu conversasse um pouquinho, a partir dessas questões que a professora Joana Valente levantou, que tu falasse, então, como que tem sido, né, a organização do MST nesses tempos de pandemia. Boa noite a companheiras que estão aqui comigo, né, no live, a Regina, a Ana Valente, a Edvânia, que fazem parte... Tu és o bendito fruto. Sou, né? Pois é. Na verdade, era a Jânia que era para ter vindo aqui, né, mas ela também foi acometida, na verdade, a casa dela lá, o espaço da mãe dela, e tá todo mundo com muito problema relacionado à própria Covid, então ela está psicologicamente também... Como acontece com muita gente, né? Assim, que envolve o nosso meio e psicologicamente ela está meio abalada e tudo, e pediu para que eu pudesse contribuir aqui nesse momento, porque a gente é um grupo pequeno que vive na cidade, né? Na verdade, em relação aos companheiros, a maioria dos nossos camponeses que estão, de fato, e lá tem mais dificuldade de alguém fazer live, né? No campo. Então, aqueles 2, 3 que somos por aqui que vamos fazendo essa partezinha de dialogar com a companheirada e fazer as articulações, apesar de não podermos, de estarmos também confinados nesse atual momento. Então, as falas de vocês, assim, elas trazem para a gente muitas questões, né? Primeiro é que, por exemplo, aqui no caso do Pará, a realidade de campo e cidade ela é muito comum, assim, muito parecida, né? Por exemplo, tu pega um barco daqui, a 1 hora tu já está no interior, tu já está no campo, ali na frente
já está em Barcarena, tu já está em Abaetetuba, tu já está, né, tu já tá em Moju, quer dizer, no Acará, já é muito perto o campo daqui da região da capital, por exemplo, né? Mas tem algumas coisas que é importante a gente levar em consideração, por exemplo, assim, esse governo atual que foi eleito, ele foi eleito com uma dinâmica de que ele nunca defendeu a vida, né? E ele assumiu isso como postura. Então, é uma primeira questão que nos diferencia, né? O que nos diferencia? Todos esses, nossas organizações, nossos instrumentos políticos, o Movimento Sem Terra, os instrumentos de educação popular que existem nas comunidades, né, nas periferias, quer dizer, foram as tentativas e as buscas que nós tivemos nesse período todo de fazer com que a classe trabalhadora ocupasse um certo espaço na sociedade, né? E ao ocupar esse espaço na sociedade também começasse a sair um pouco dessa condição de subcidadania que a gente vive, na verdade. A pandemia, ela demonstrou para a gente que nós não somos cidadãos. Ela demonstrou para a gente que nem o campesinato e nem o povo da periferia, nem os trabalhadores, nem os homens, nem as mulheres são cidadãos e não são considerados dessa forma. E mais ainda, nós somos subcidadãos. Por exemplo, o nível de salário da gente só dá malmente para gente, para quem trabalha, né? Malmente. Para quê? Para garantir a comida, a alimentação. Tu não tem condição de acesso, tanto que as condições essenciais foram colocadas aqui. Quais são as condições essenciais que a gente tem? Alimento, né? As outras coisas deixam de ser condições essenciais. Numa situação como essa. Porque o que é onde nós estamos regados aqui, né? Então, essa pandemia, ela acirrou isso. Ele precisou vir uma pandemia para mostrar para a gente, de fato, o fosso que existe nas relações entre as classes sociais, né? Que é muito grande. E aí a professora já deu dados, a Regina deu dados, por exemplo, em relação aqui a Belém, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, no passado, os indicadores, esse governo que é contra a vida, né? Tanto que ele defende a economia acima da vida, né? Não é isso que ele faz? Defende a economia acima da vida. E ao fazer isso, ele não dá opção para a gente. Nós vamos ter que nos juntar e nos defender e lutar pela vida. Então, a solidariedade que a gente tem feito, que nós temos feito ao longo do tempo, é uma solidariedade, inclusive, uma solidariedade de classe mesmo. Uma solidariedade onde nós temos que aprender a cooperar entre a gente, por essa dinâmica da condição. Por exemplo, olha, vou dar os dados aqui do campo que saíram com os dados da CPT. Esses dias, agora dia 17, foi lançado, né? E olha só, 60%, houve um aumento da concentração na Amazônia de 60% dos conflitos, né? Em relação ao ano anterior, de 2018. Então, em 2019, foram 60%, um contingente de população de 102 mil famílias, 102.734 famílias, ou seja, 71% do total nacional, que está aqui na Amazônia foi atingido, né? E o índice de aumento foi de 36% em relação a 2018. Então, você percebe, mais ainda, aumentou o índice de casos de violência. Não só para... outros que são considerados subcidadãos, abaixo da coisa, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos de modo geral. Então, são pessoas que são colocadas assim, esses foram vistos pelo governo como inimigos da sociedade. Melhor, inimigos daquele grupo político que se diz sociedade, né? Porque eles podem ver que a fala do governo e de seu agrupamento é que eles são os brasileiros, o resto ninguém é mais, né? Então, o Brasil é um grupelho que diz que é a maioria, né? E aí, nesse processo, a violência aumentou, né? Olha aqui os dados que a gente tem aqui, que eu até botei aqui um papel para facilitar a minha visão, né? Então, nós temos, em relação à pistolagem, um aumento de 58% na Amazônia, dos 100% de pistolagem que tiveram, né? Foram 26.621 famílias destituídas, que entraram em conflito em 67 territórios indígenas esse ano. 67 territórios indígenas tiveram conflitos. E quem é que está lá? Aqueles grupos políticos que estão ligados ao governo
que ajudaram a eleger o Bolsonaro, que são aqueles que vivem da renda da terra, que não aplicam de fato o trabalho sobre a terra. São latifundiários que agora, por exemplo, está sendo aprovado, está sendo debatido no Congresso nesse exato momento, inclusive a medida 910, que quer legalizar a grilagem de terras no Brasil. Então, pode ver que há algum tempo já foi decidido que o trabalhador tem que ser excluído da sociedade, né? Então, nós vamos ter que ficar buscando alternativas para poder encontrar respostas por nós mesmos. Nós não podemos mais ficar esperando pelo Estado. É claro que nós temos que nos juntar, nos organizar para ir para cima do Estado, porque as políticas públicas têm que ser para o povo. Então, essa condição que o atual momento nos colocou e demonstra claramente essa divisão. Essa opção em que o governo fez. O governo fez uma opção pela morte. Claramente. Ele prioriza o capital daqueles grupos que estão articulados no seu entorno, né? E não tem fala mais significativa disso do que a fala daquele um cara que é ligado a XP, uma indústria de empreendimentos, que ele falou muito claramente numa reportagem que nessa reportagem ele falava muito claramente, olha, praticamente nós já estamos, a classe média e a classe média alta, né, já está livre da pandemia. Nós já nos organizamos e nos já curaram, né? Nós queremos voltar ao trabalho por isso, né? Então, essa situação, eu esqueci o nome desse cara, desse camarada, que é o camarada não, né? Que é organizador, um dos donos da XP, que é uma coisa de empreendimentos e tudo mais. Então, eles vão querer voltar para tudo. Por quê? Porque não estão preocupados com classe, né? Com a classe trabalhadora. Aumentou agora, por exemplo, 90 milhões. A turma que foi agora buscar 50 milhões foram acesso. De uma população de 200 milhões, 210 milhões que o Brasil 90 milhões estão na lista para receber essa emergência, esse dinheiro emergencial, esse recurso, né, do governo. Isso equivale a 40% da população. Então, 40% da população está em condições indignas de subcidadania. Quer seja no campo, quer seja na cidade. Isso é um problema sério para a gente, que a gente vai ter que enfrentar junto com as nossas organizações, buscando, né, caminhar aí nesse sentido, né, organizar a classe trabalhadora. E a nossa solidariedade não pode ser uma solidariedade só de doação, ela tem que ser uma solidariedade que ajude a organizar a classe trabalhadora. Então, nós temos um papel muito mais profundo, né, de fazer a classe trabalhadora se entender enquanto classe, e se auto-organizar, se organizar para poder buscarmos mecanismos de transformar essa sociedade em benefício dessa classe que é subcidadã. Por isso que esse momento histórico acabou demonstrando para a gente. E, claro, diante disso, a gente acha que como é um primeiro momento, né? Aí eu vou, no segundo, acho que dizer um pouco, acho que é bom demonstrar primeiro essa face, né? Essa face com quem, de fato, a gente está lidando, né? Está lidando com um governo que optou, de fato, por eliminar a maioria da sociedade, da classe trabalhadora, de modo geral, dos indígenas, inclusive, de povos e tudo mais, em prol da economia. E para ele está pouco se lixando se isso vai acontecer ou não, porque ele está ligado ao capital internacional e a outras lógicas e vai só buscar enriquecer os seus, né? Por outro lado, também salvar os seus das suas dinâmicas, né? Então, essa é a grande questão que eu queria dizer nesse momento. Nós temos um governo que não dialoga com a vida, que joga com a disputa política o tempo todo e jogou o ônus de tudo isso para a costa dos municípios e dos estados, né? É um governo que não trabalha com a cooperação, e a cooperação é fundamental para esse momento. Como é que tu tem um governo que não ajuda e não coopera com os estados? Como é que tem um governo que não ajuda e não coopera internacionalmente, foi para cima da China, atacando e tudo mais, né? E, ao não fazer isso, é justamente jogando simplesmente com o campo do mercado, né? E esquecendo que existe um povo, uma sociedade que precisa repensar, né, organizar a sua vida. Então, essa é a condição que nós estamos, né? E temos aí, por exemplo, uma medida que
está sendo passada, que vai entregar, só aqui na Amazônia vai entregar 65 milhões de hectares de terras públicas a preço de 10% do valor real da terra no mercado. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação muito complicada, assim, né? Então, e fora isso, ele é no dia 23 de agora, né, do mês passado, dia 23 de abril, ele criou uma portaria que ajuda que facilita a pistolagem, porque tu multiplica em 33 vezes a quantidade de munição que tu pode adquirir, né, que um sujeito civil pode adquirir, comprar munição. Quer dizer, ele tá organizando esse campo. Então, ele está demonstrando que, de fato, é fascista e é contra esse fascismo que nós temos que nos juntar. Então, o nosso projeto de solidariedade de classe é contra o fascismo. E, por outro lado, então, aqui, gente, claro, nós temos como defesa, nós no Movimento Sem Terra, primeiro, nós estamos incorporando um isolamento produtivo, né? Então, nosso povo se está nas nossas áreas, organizando, produzindo alimentos para 2 motivos: para se alimentar, né, nossos assentamentos, nossos acampamentos e tudo mais, mas também para doar para a nossa classe. Então, fazemos parte de uma organização, um conjunto de companheiros de uma organização nacional e local. A gente tem feito articulações com outros setores também, depois eu vou citar o nome das diversas redes que a gente acabou criando, para poder ajudar nessa distribuição de alimentos, né, que a gente tem feito no Brasil todo. Foram mais de 500 toneladas de alimentos já doadas em todo o Brasil. O segundo é que a gente está lutando também pela liberação de crédito agrícola para fomento, né? Então, tem 500 milhões de crédito que a gente está discutindo para poder ser liberado nacionalmente, para poder viabilizar o PAA, retomar o PAA. O setor de alimentos para as escolas, a gente quer ver se a gente articula para que eles continuam mandando as alimentações para as escolas, e as escolas reorganizem-se em forma de cesta básica, por exemplo, para nossos acampados, nossos assentados, nossos filhos. Né? Então, e além disso, claro, também ampliando e defendendo a luta contra a violência doméstica, que foi muito grande, né? A violência do latifúndio, e essa aí ainda teve, agora em São Paulo, despejo de moradores na favela, né? Desconsiderando completamente a situação, sabe? Então, essas coisas nós estamos continuando lutando, né? Agora nós queremos passar também, ajudar a passar de um salto, de uma solidariedade, porque está tendo muita gente, isso é bom, né? Porque nós descobrimos a capacidade de solidariedade do próprio povo, né? Nós temos que passar dessa solidariedade mais espontânea para uma sociedade mais organizativa, e é isso que é o nosso, daqui a pouco eu posso retomar essa ideia, como é que a gente está se organizando para poder avançar nesse sentido. É isso. Eu acho que por esse momento é um pouco que a gente está buscando tratar. Obrigada, Edenilson. Obrigada aí pela tua fala, pelas tuas contribuições. Já temos várias pessoas aqui participando conosco da live. Lembrando, essa é uma live da Associação de Docentes da UFPA, né? Foi uma iniciativa da diretoria, diante desse momento, que é um momento absolutamente novo para todos e todas, né? Então, todas as terças-feiras, vocês estão convidados e convidadas para estarem conosco aqui, fazendo lives de caráter político, acadêmico, e todas as quintas-feiras, né, nós temos a live cultural. Nessa próxima quinta teremos conosco o grande compositor, cantor, militante, Rafael Lima conosco. Então, todos convidados e convidadas para quinta-feira estarem assistindo o mesmo horário, né, nesse mesmo bate-local, né, como se diz, no mesmo bate-horário aqui, 18 horas, conosco pelo Facebook da DUFPA, tá certo? Eu queria até lembrar, antes de voltar a palavra para a professora Joana, né, lembrar que, inclusive, o governador Dória autorizou, né, o despejo também de uma grande área de ocupação na cidade, no município de Piracicaba. Eu li essa matéria por esses dias, agora na semana passada, realmente muito vergonhoso. Temos várias pessoas participando conosco, o professor José Trindade, o professor João Colares, viu, Regina? Te mandou um grande abraço. Professor João Colares, da UEPA, né? Tem vários camaradas, companheiros, a professora Zaira lá, que é nossa dirigente do Ele é bonitinho, mas ele é legal.
vários companheiros e companheiras assistindo, mandando abraços, mandando saudações, né, dizendo que foi uma boa essa live. Eu vou voltar agora para a Joana, e aí o próximo bloco vão ser com as perguntas que vocês estão enviando, tá? Que o pessoal aí que está interagindo conosco nas redes está fazendo perguntas, levantando questões, tá ok? Volta então para a professora Joana. Então, que bom que a gente está conseguindo conversar, gostei muito de ouvir os colegas, né? Eu fiz algum levantamento para esse diálogo, né, para ajudar no nosso diálogo. Então, eu fui verificar na pesquisa que nós temos algumas importantes experiências de resistências de alguns campos de organização política nesse momento. Umas mais pontuais, como os colegas já falaram, e outras um pouco mais de organização política, não é? Então, como a própria Regina já falou, né, o movimento dentro da favela, o exemplo de Paraisópolis, em São Paulo, né, que tem uma organização importante de produção de máscaras, de coletas para alimentação, especialmente das mulheres que ficaram desempregadas porque eram mulheres trabalhadoras que perderam o seu trabalho, um apoio de R$300 mensais para alimentar a família. O coletivo Tela Firme, que aparece na pesquisa, né, que é uma produção audiovisual para a formação de jovens da periferia. A Frente de Moradores Prejudicados da Bacia do Una também aparece como com um registro de organização política para facilitar a vida das pessoas nesse momento do Covid. Também tem um importante movimento de mulheres denunciando o aumento da violência contra as mulheres, que todos os dois companheiros que trataram desse assunto, né, o aumento da violência tem aparecido nos debates aí para a proteção das mulheres. E também as mulheres têm questionado a sobrecarga de trabalho. As mulheres que têm que trabalhar no chamado home office, têm que trabalhar em home office, cuidar da casa, né, cuidar das crianças, fazer a limpeza. Então, isso tem sido também um questionamento importante. Também tem o registro dos bate-panelas, né? Que os gritos de fora Bolsonaro, fora Mourão, também têm ecoado e têm crescido, inclusive em bairros de classe média de São Paulo. Muita gente que nesse momento avança a pandemia e também avança a inquietação com esse governo fascista, como nossos colegas já colocaram aí. E também alguns exemplos de solidariedade de classe, ajuda a idosos, campanhas, doação de valores para cesta básica, como o colega falou, né, o Edenilson tem aparecido muito essa solidariedade para ajudar as pessoas. E também eu queria registrar a pressão e a proposição e a pressão para os deputados e senadores aprovarem auxílio emergencial. Isso não foi pouco, como o Denilson falou, uma quantidade enorme de pessoas. Claro que nós não queremos só isso, mas aparece aí uma pressão política por esse auxílio emergencial que vai fazer com que muitas pessoas possam comer, muitos trabalhadores, né? Também eu registro a luta e a defesa das associações científicas, porque, como vocês sabem, a palestra não é para nossa conversa não é para isso, mas o governo vem destruindo a educação, destruindo as universidades, destruindo a pesquisa no momento em que justamente a pesquisa demonstra quais são as possibilidades, né, de pesquisa aí para resolver a questão do coronavírus. Quem pode resolver, se não as associações científicas e a pesquisa e as universidades públicas em especial. Também tem o registro do que o colega falou do MTST, né? O MTST criou um fundo de emergência em alguns estados do Brasil para apoiar famílias com cestas básicas, com álcool em gel e material de limpeza, e também a doação de alimentos, como o Edenilson já falou. Mas eu queria fazer um breve registro de que os movimentos populares também elaboraram 20 propostas contra a pandemia. Alguns movimentos se organizaram, fizeram um documento com 20 propostas, algumas propostas mais pontuais e outras mais de maior peso, né, para o questionamento da destruição da República, né, brasileira. Então, a Central de Movimentos Populares, CMP, a Confederação Nacional de Associações de Moradores da CONAM, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, e o Movimento de Lutas dos Bairros e Favelas e a União Nacional de Moradia fizeram uma série de documentos que eu vou pincelar só algumas coisas, como, por exemplo,
uma coisa que você falou, né? Quantos despejos foram realizados num momento como esse? Se as pessoas não podem pagar aluguel, elas não podem ser despejadas. Então, o movimento inclui uma pressão para o governo, para os deputados e senadores, para que não haja nenhum tipo de remoção, nenhum tipo de despejo para as pessoas que não podem pagar aluguel. Também a suspensão do pagamento das prestações dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, também para as pessoas que não podem pagar nesse momento a prestação. E aí umas coisas menores, distribuição de produtos de higiene, a suspensão de pagamento, como eu já falei, do Minha Casa Minha Vida, uma importante proposição de suspensão pela classe trabalhadora das contas de água, de luz, de aluguel e de gás. As pessoas possam ser suspensas esse pagamento. Seria muito importante que esse movimento conseguisse isso. E também distribuição de cesta básica. Ampliação e o aumento do Bolsa Família para o salário mínimo, e por aí vai. E aí, depois, esse documento coloca umas questões mais importantes, como a revogação da emenda constitucional 95, a nacionalização e a estatização dos hospitais, laboratórios e a quebra das patentes, a execução das dívidas dos grandes sonegadores, a taxação de grandes fortunas, quer dizer, umas coisas mais importantes, como uma organização política de maior peso em favor da classe trabalhadora. Aí eles também colocam no documento a suspensão do pagamento da dívida, que esse é o nó, né? O pagamento da dívida é um dos nós mais importantes desse país, incluindo a dívida dos estados e municípios e de todas as reformas. Aí eles avançam para um documento que vai dizer, a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, quer dizer, colocam pontos mais importantes, e além de outros, e também coloca a defesa do SUS, né? A defesa do que é público. Nós não podemos deixar de valorizar o Sistema Único de Saúde nesse momento, e as universidades, e tudo que é público, afinal de contas. E aí, para a gente voltar ao diálogo, né, para os companheiros, eu anotei assim, que me parece que nesse momento, né, em que nós vivenciamos uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, a pandemia global, ela só vem acirrar, apresentar o que já é histórico do ponto de vista do modo de produção capitalista pela questão da desigualdade social e econômica. Então, me parece que nesse momento, como a colega falou, nesse momento, a luta é pela preservação da vida. Preservar a vida. E, nesse sentido, aparecem, diria que, ações menores, vamos dizer assim, mais pontuais, mas que não são menos importantes. Pensar hoje um alimento, uma questão de máscara, como o pessoal da TF fez, não é menor. Álcool em gel, isso pode parecer menor, mas isso pode contribuir com a vida. Mas nós estamos falando de uma continuidade da luta. O coronavírus vai passar depois do pico, né? E nós continuamos na luta, né? Porque mais do que nunca a nossa atenção deve ser redobrada para a organização de classe, da relação classe-raça. Quer dizer, uma organização política que nós não podemos desvincular a luta de classe e a questão racial. E articulada todas as lutas em defesa das mulheres, dos indígenas, né, como já foi colocado, como na Amazônia, o que tem passado do conflito de terra, como o colega colocou, a luta dos indígenas, da população LGBT, dos quilombolas, dos migrantes, né? Então, a nossa luta, ela é pela democracia, é a luta pela saída imediata de Bolsonaro e Mourão, da presidência da República. Esse governo, como já foi colocado, é um governo da morte, é um governo que não respeita a sociedade brasileira. E a defesa da esfera pública, a defesa dos direitos da classe trabalhadora, né? Em toda a luta em defesa da classe trabalhadora, né? A defesa dos direitos sociais, a defesa da universidade, a defesa das instituições que fazem pesquisa. Eu faço muita pesquisa, né, pelo meu grupo de pesquisa, nós temos na universidade inúmeros grupos de pesquisa, e eu quero dizer para vocês que dá uma emoção de saber quem é que faz a pesquisa em relação à vida da classe trabalhadora. São as universidades públicas, são as instituições públicas. E todas as instituições públicas fazem defesa da pesquisa que vai até a vida da classe trabalhadora. Então, isso tem que ser defendido, né? E ontem eu assisti uma live com o professor José Paulo Neto, estou finalizando, tá, Edvânia?
O professor José Paulo Neto, ontem, na TV Boitempo, ele foi relembrar o manifesto do Partido Comunista. Sim, e eu terminando para dizer que a nossa luta é anticapitalista. E ao falar da luta anticapitalista, eu lembrei do José Paulo Neto, quando ontem, na live da Boitempo, ele vai dizer, olha, lá no manifesto do Partido Comunista, no final do manifesto, Marx e Engels, como eles estavam tratando de um estudo, né, da sociedade burguesa, era um intelectual que analisa a sociedade e pensa imediatamente na sua transformação. Ele vai dizer, o manifesto do Partido Comunista, ele apresenta 3 pontos finais para a gente dialogar. Ele diz lá, 3 pontos importantes para a organização da classe trabalhadora, numa luta anticapitalista. Ele diz, primeiro, os comunistas lutam em todas as situações pela unidade das forças democráticas. Como nós pensamos a unidade das forças democráticas? Depois ele vai dizer que Marx e Engels dizem, os comunistas, em todas as situações, apoiam os movimentos contra a ordem burguesa. Qual é o movimento que está contra a ordem burguesa? Nós temos que nos articular a eles. Aí ele diz, por último, os comunistas, nesse quadro, sempre põem em destaque a questão da propriedade. Quer dizer, por que eles vão terminar um documento para a organização da classe política, na organização da classe trabalhadora, pensando na propriedade? Porque a propriedade privada, ela está na raiz, né? Ela está na raiz da estrutura da ordem burguesa, está na raiz da alienação, do trabalho e da divisão do trabalho, né, da divisão social e técnica do trabalho, entre trabalho manual e trabalho intelectual. Tanto que essa destruição é necessária. Quer dizer, a destruição da propriedade privada ela é necessária e nós temos que colocá-la como um ponto da discussão da luta de classes, como eu falei, articulada a todas as outras formas de desigualdade e opressão. Então, eu gostaria de voltar, né, para os nossos convidados, né, da maior importância, como é que vocês têm, se vocês podem falar um pouco dessa organização, né, da organização da entidade que vocês estão com os demais frentes da esquerda, né, do campo do que vocês consideram que estão no campo da democracia, né, os partidos, sindicatos e movimentos sociais, as universidades. Como é que vocês têm feito esse diálogo nesse campo da esquerda para essa organização importante da luta? Bom, nós do TF Livre, a gente está afiliado à CEAL, né? O CEAL é o Conselho de Educação da América Latina e Caribe. Nós também estamos aqui, a nível do Estado, organizando um movimento de educação popular. Então, estamos também organizando a nível de Pan-Amazônia. Mas o problema maior do TF Livre não é fazer essa organização. É como a gente se comunica com os nossos. Porque a gente fala sempre assim, tem que tirar o Bolsonaro, tem que parar não sei o quê. E eu fico vendo aquilo no Facebook, eu fico perguntando, cacete, esse pessoal está mandando o que é para eu fazer? Porque sempre a gente está mandando alguém fazer alguma coisa, só que a gente não conversa com o vizinho, doido. A gente não tem o nosso vizinho para pegar na mão e fechar uma rua, doida. Então, a gente é meia dúzia que fica falando para meia dúzia, achando que isso vai chegar lá no ouvido da galera que não tem como acessar o Facebook. A outra questão que eu acho que é muito complicada, que a gente não está também, a esquerda não está conseguindo dialogar, é que como nós criamos muito consumidores, então, o medo da nossa galerinha é perder o seu celular, que é a tal da propriedade privada, é perder a sua bike. Quem ameaça tirar isso de mim é problema, e nós não conseguimos discutir isso com a galerinha. Aqui está o nosso problema. É que a gente não consegue discutir. Então, enquanto a gente está chamando de propriedade privada, o grande latifúndio, eles estão chamando de propriedade privada uma bike, um celular e um tênis. Enquanto a gente não souber travar esse diálogo, nós não vamos conseguir quebrar essa onda e ter uma galera conosco, os trabalhadores e as trabalhadoras, para fazer a alteração e quebrar isso. A
libertação dos trabalhadores é obra dos trabalhadores, não é de meia dúzia de iluminados em organizações. Então, ou a gente espraia e vai para a horizontalidade, construir essa maré de baixo para cima e quebrar, ou fazemos isso, nós não temos saída. Se nós, em vez de passarmos 12 anos, em vez de criar consumidores, tivéssemos criado trabalhadores, talvez hoje a gente estivesse numa grande frente com Venezuela e Cuba contra o avanço do neoliberalismo no restante da América Latina e da Europa. Mas nós não fizemos isso. Foi uma opção não fazer isso. Então, nós temos que também reajustar isso. A outra coisa muito importante que a gente tem que entender é que, por exemplo, olha, por exemplo, a gente vai fazer essa live e a gente vai dormir muito feliz, olha, a gente vai dizer, nós arrasamos hoje, a gente dorme com a tranquilidade, porque também tem outra coisa, a rede social nos sacia, né? Cumprir a minha parte. Nós temos que quebrar isso, galera. Tô com a galera do MST, tô com a galera do MTST, ou a gente pisa no barro, ou a gente pisa no barro. Ou a gente defende uma educação pública gratuita, democrática e emancipadora, ou defendemos, mas não dá para ter professores que não defendem isso dando aula para os nossos, doida. Não tem como. Nós precisamos nos perguntar por que a universidade está tão cheia de gente esquisita. A gente tem que se responder isso. O que foi que avançou aí? Por que avançou? Por que a gente não consegue mais fazer uma manifestação fechando rua? Por que a gente não consegue parar o meio circulante dos bancos, se a maioria dos sindicatos bancários é controlado pela gente? Por que quem não faz essa pergunta? Por que sempre manda alguém fazer a tarefa? Então, nós temos que parar de acusar alguém, culpar alguém e dizer, eu vou fazer essa tarefa, chegou a minha parte. Para concluir, para não é porque a gente trocou a história da luta por eleição, entendeu? Aí diz assim, olha, não, mas nós vamos eleger. Aí, sabe onde é que decide tudo, galera? É lá no Congresso Nacional, essa galera é eleita. Eleita com nossa grana de impostos, que vão lá na nossa baixada pegar os votos, os cabos eleitorais são os nossos. É bom que a gente saque isso também, porque não dá para também ficar acusando e tirar o nosso da reta. A gente também fez essa opção. E para gente ver, para onde essa galera vai? Essa galera mais pobre, o precariado, ele bate na porta de quem? Ele não bate na porta de ninguém, doida. Ninguém vai abrir a porta para ele. Olha, a luz, a eletricidade, ela está privatizada. Então, ou ele paga ou ele não tem. Gás é privatizado, ou ele paga ou ele não tem. A água é semi-privatizada. A escola, ela é pública, mas não é gratuita. E o Sistema Único de Saúde, a maioria da classe média de servidor público, acho que é para coisa para pobre. O Sistema Único, que é para todo mundo, que é universal, a maioria do povo da esquerda paga 2 vezes, paga o plano de saúde e paga os impostos que paga o SUS. Então, nós também, a esquerda, faz uma grande confusão entre o público e o privado, que eu acho que a gente tem que começar a resolver. E para concluir mesmo, eu acho que a gente tem que também avançar na desburocratização das nossas ferramentas, entendeu? Não dá para o TF Livre fazer uma reunião como fez semana passada com 8 professores, e são 28, e dizer, estamos saciados, deu para resolver. Não dá. Ou a gente chama a maioria para decidir, ou chama a maioria para decidir. Não dá para a gente avançar sozinho. Então, se a gente quebrar, tirar essa parede do ouvido dos nossos, das nossas, avançarmos na solidariedade horizontal e construirmos uma plataforma de luta, uma onda de norte a sul desse país, varrendo o que tem de pior, lidando com os nossos, a gente não faz, porque nós temos que nos proteger lá na Baixada. Porque aqui no Facebook não tem milícia, aqui no Facebook não tem tráfico, aqui todo mundo é bacana. Lá, vizinho da gente, eles são contra a minoridade penal, eles são favoráveis à minoridade penal. Os vizinhos da gente é a favor da milícia.
Esses são os caras que a gente não está conversando, e a igreja neopentecostal entrou lá e conversou. Deixamos de fazer o que as SEBs faziam antes e o que os núcleos de trabalhadores faziam antes. O que a gente adora é o negócio da live do Facebook. Então, papai, Bolsonaro cresce porque tem um Bolsonaro, as pessoas se espelham nele. Ele é o cara, ele quebra, arrebenta, ele é burro, ele não é culto, ele não fala estrambólico para me diminuir, ele não é diferente de mim, como esse povo da esquerda, que anda logo com a pastinha, uma roupinha, uma trancinha, ele é igual a mim. Isso também a gente tem que começar a discutir, senão a gente se perde, abstraindo, e a gente não vai para cima. Desculpem. Olha, vai ter mais um bloco, tá? Tá ótima aí a nossa participação. Já tem várias perguntas para vocês, tá? O próximo bloco vai ser com as perguntas do público aqui, tá ok? Edenilson. Pois é, do que a gente está fazendo, né? Nós, ao longo desse período todo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fome ela chegou primeiro que a pandemia, né? Então, a nossa mobilização também ela é muito anterior, né? As organizações sociais, os movimentos dos partidos e sindicatos são muito antes. E eles também chegaram, a pandemia só veio aprofundar esse fosso que existia, que a fome já estava dada. Quer dizer, já tinha, no governos anteriores, inclusive, virando de um para o outro, chegando esse atual, tu já tem um crescimento enorme de trabalhadores que foram para o mundo do desemprego, para o mundo que já estão lá, e a fome demonstrou isso claramente agora, quando aumentou a quantidade de trabalhadores que precisaram acessar o auxílio emergencial, né? Então, demonstra que, como é que eu estou dizendo? Demonstra que nós somos subcidadãos, ao invés de serem, em termos de fato, cidadãos. Demonstra que no perigo mais evidente, né, no aprofundamento de uma crise social que já estava estabelecida, quando chega uma crise de saúde, demonstra claramente a situação de piora da condição da classe trabalhadora, do trabalhador de modo geral, da periferia, principalmente, né? Aqui no nosso caso, nessa região de Belém, é a região da Baixada, né? Então, as Baixadas, porque a gente escuta muito... Eu escuto muito na linguagem do centro-oeste, né? Então, palafita, não, como esqueci o nome, periferia e tal. Aqui é Baixada, né? Aqui tu não vai para o morro, aqui tu vai para dentro do buraco, né? Então, quer dizer, água, é rio o tempo todo, alagando nossas casas, e a situação grave. Então, essas coisas foram denunciadas, assim. Eu acho que uma coisa, assim, que a esquerda precisa retomar de fato. Então, a gente fica muito falando de retomar o trabalho de base. Acho que a esquerda está no trabalho de base. O que a gente precisa é transformar os instrumentos políticos na gente em organizações sociais, em organizações, instrumentos organizativos da classe. Né? Às vezes, nossos instrumentos políticos, nossos sindicatos, todos os tipos de instrumentos que foram criados pela classe trabalhadora, elas se burocratizaram demais. E aí nós precisamos... E aqui é aquela coisa do Lenin, transformar um instrumento que é geralmente economicista, econômico, que luta pela causa econômica, em um instrumento de organização. Eu acho que nós paramos nesse meio do caminho. E nós precisamos retomar isso. Precisamos retomar a capacidade de nossos instrumentos que a gente tem se tornarem organizações da classe trabalhadora. E aí é um longo caminho aí pela frente. Aprender, claro, com o passado, né? Para poder reinventar os caminhos. Né? Agora, tem coisas que é interessante, porque essas descobertas, esses caminhos organizativos, eles estão no meio do povo. Eles não estão no espaço burocrático que a gente atua. Então, é lá no meio do povo. O primeiro problema que tu vai olhar, quem é que resolve o problema de si próprio? Quem cria alternativa, quem cria um caminho, quem dá quando tu vê, da criatividade humana que apareceu aqui, quem foi que fez? Foi o próprio povo. E é isso que tem que ser um insight que, às vezes, nossas militâncias não se tocam. Né? Por exemplo, a gente quer... Olha só, nós temos um problema na educação sério, e nós precisamos resolver esse problema da educação. O Fundeb, por exemplo, ele pode não ser aprovado agora. Se ele não for aprovado agora, não vamos ter dinheiro para o Fundeb no ano que vem. Né? E ele está aí na tramitação no Congresso do relatório para aprovação do Fundeb. Qual foi que eles priorizaram? Discutir o Fundeb para poder aprovar e para ter recurso ano que vem para a educação, onde 70% das escolas
das escolas no Brasil, 70% são escolas públicas que precisam de recursos para poder fazer investimento? Não. Eles estão priorizando a MP 910. Então, e a gente tem que fazer uma campanha contra o Enem. O Enem foi priorizado. Como é que tu pode? Vai priorizar o Enem? Não tem condição. Eles escolheram. A escolha é o trabalhador que tinha um dos caminhos para poder melhorar sua condição de vida. Não vem entrar no debate da classe, não, melhorar a condição de vida, mesmo se tornar consumidor. Né? Um dos caminhos é a acesso ao ensino superior. E isso foi um salto enorme que fez eles entrarem, a classe média alta, a elite entrar em pavorosa, porque isso era o lugar da elite, era o lugar da classe média alta. O povo pobre, nos últimos tempos, entrou com o crescimento, inclusive, de muitas escolas, como a do TF Livre, né? Quer dizer, muitos cursinhos populares foram criados. E cursinho popular é o quê? É uma criatividade da própria classe. Né? Então, é um caminho. Temos que potencializar cursinhos populares. Temos que potencializar bibliotecas comunitárias. Temos que usar essas coisas que são possíveis, que ajudam a classe trabalhadora. Né? Então, tem alguma forma que a gente tem que perceber, e aí não é justamente isso, né? Não é a internet, não é, sabe? Nós abandonamos as rádios comunitárias, por exemplo. As rádios comunitárias seriam fundamentais agora. Né? Fundamentais para ajudar a discutir caminho, para poder fazer essa prestação de serviço. Né? Se não dá, bom, é possível, porque tu te isola numa rádio comunitária, tá lá, passa o dia na rádio comunitária, tu não vai estar. Te isola fazendo campanha, propaganda, prestando serviço, tudo mais. Então, isso talvez seja fundamental no momento desse. Esses caminhos precisam ser encontrados. É por isso que passar de um momento da solidariedade, porque é importante, né? São as solidariedades emergenciais que a gente está fazendo agora. E isso tem que ser feito, porque nós temos que continuar salvando a vida do nosso povo, a nossa vida, a nossa própria vida, do nosso semelhante, do nosso igual, do nosso próximo. Né? Então, nós temos acesso a centros comunitários. O que nós podemos organizar um centro comunitário, uma associação de morador, nesse momento, para poder reorganizar um trabalho? Isso é importante. As escolas estão paradas. O que as escolas precisam ser retomadas e reorganizadas como espaço também? De repente, é um espaço que, quando tem alguém, uma região ali, que está muito cheia de, por exemplo, na periferia, estou olhando muito pelas televisões e tal, na periferia, é difícil fazer isolamento, porque tu está numa casa que não tem como, o cara, é um cubículo, como é que vai isolar alguém que tem um cubículo e 8 gente morando do ladinho? Né? E quando ele sai de uma porta, já está dando na porta do outro. É uma situação difícil de isolamento. Agora as escolas estão lá paradas. Porque quando não tem gente doente, de repente tu organiza eles para poder, principalmente os mais velhos, se isolarem com mais facilidade, por exemplo, nas salas de aula das escolas. Estou dando um exemplo aqui, mais viajando, mas tem caminhos mais... Essas coisas, no meio da coisa, a gente descobre. Eu acho que é um caminho que pode ser possível. A tarefa da escola é tornar um espaço solidário também de atuação. Esses espaços que deixaram de funcionar durante um período. E nesse momento também a gente organiza. Né? Eu penso que essa fase... nós temos algumas experiências que estão sendo feitas no Brasil, a partir das organizações. Nós funcionamos, nós nos articulamos nacionalmente com a Frente Brasil Popular. Então, todo lugar está sendo feito. Né? E agora nós buscamos a unidade também com a Frente Povo Sem Medo. Está também buscando trabalhos conjuntos. E nesse aspecto da solidariedade, de diversas formas. Né? Está sendo feito. Aqui, nós nos articulamos com a Rede Amazônia de Solidariedade e Resistência. Né? A Rede Amazônia de Solidariedade e Resistência é articulada pelo nosso campo da Via Campesina, pelos membros da Frente Popular, do pessoal do Tela Firme, né, da igreja, das coisas ligadas às igrejas, fizemos levantamento, doações e tudo para fazer doação de alimentos. E nós já doamos nesse período todo, pelo menos até agora, nesses últimos 2 meses, mais de 10, quase 10 toneladas de alimentos e outros recursos que foram feitos, cestas básicas e tudo mais, né? Foi juntas. Então, tem essas experiências. Então, a turma do Tela Firme, por exemplo, dividimos entre os membros e a turma da Tela Firme está fazendo, por exemplo, distribuição lá no seu meio. Agora, qual é o outro salto que a gente tem que dar? Nós mapeamos as lideranças.
que está ajudando a fazer isso. E o Zap tem que funcionar para isso, que um grupo de liderança para poder manter. Mas não é só para ficar mandando. Esse que é o nosso problema que ela colocou. Nós ficamos mandando muito informativo. É para saber como eles estão. É para ir acompanhando. Né? Então, tu cria um grupo que diz, e aí, você está bem? Eu acho que perguntar pela vida da pessoa, pela saúde, também é importante nesse momento. Que é a primeira forma de aproximação e reaproximação com a classe. Né? Então, isso nós estamos fazendo. A experiência, por exemplo, em Pernambuco, do Mãos Voluntárias, que é um grupo, uma articulação também de uma rede, conjunto com a cidade, ela tem sido fantástica nesse sentido. Ela organizou as pessoas, aí tem 3 grupos de mapeamentos, né? Então, tu cria grupos de 20 pessoas, de 15 pessoas, e que tu fica ali, mantendo a relação, restabelecendo o companheirismo, buscando mecanismos de cooperação e tudo mais, muito mais do que ficar mandando um monte de notícias, que às vezes entope a coisa e não ajuda muito. Então, esses mecanismos precisam ser qualificados. Um segundo aspecto tu tem esse grupo de liderança de base, tu organiza, junta, cria núcleo organizativo, né? Tu tem um grupo de famílias que estão ali, então tu também cria um grupo organizativo no núcleo de famílias. É isso que as igrejas evangélicas fizeram. Sabe? Aí, tu te aproxima das igrejas evangélicas que estão vazias para poder fazer coisas de doação, de produção, né? Por que uma igreja, de repente, não pode ser um espaço a igreja evangélica de juntar alimentos, né? Ou por que, por exemplo, por que a gente não pode aproveitar uma escola, por exemplo, lá a cozinha da escola para fazer comida, para poder doar comida para quem está faltando? Então, isso vai ajudando a reorganizar a turma. Junto disso, claro, no nosso caso aqui do Movimento Sem Terra, nós fazemos também formação da nossa própria militância, para multiplicar militante nesse momento. Nós precisamos ampliar e multiplicar militantes. Então, nós fazemos isso criando mecanismos de formação, os que têm condição de fazer online, de um jeito, os que não têm, a gente manda textos, organizam grupos, né, na nossa comunidade, para poder continuarem também se qualificando. E, além disso, com o nível de desmatamento que teve na Amazônia, o Movimento Sem Terra assumiu também uma campanha que foi a campanha de 1 milhão de árvores no Brasil todo. E aqui também nós estamos reorganizando, vai ter o lançamento da campanha. Porque eu vi que a conexão foi perdida aqui. Estão me escutando? Estão me escutando, não? Caiu? Sim. É que eu vi aqui a conexão perdida, eu achei que tinha caído. Então, essa campanha 1 milhão de árvores vai ser retomada agora, e vamos fazer as diversas etapas e retomar o lançamento dessa campanha de plantio de árvores nas nossas áreas, né? E para também produção de alimentos. Então, essa é uma atividade mais do Movimento Sem Terra. E a outra é fortalecendo a rede de Amazônia Solidária por um Campo, e o outro são as brigadas populares que nós temos criado. Nós temos uma brigada popular que, com o conjunto das organizações também ligadas à Frente Brasil Popular, que está funcionando aqui ali no Distrito Industrial, né? Então, estamos trabalhando com as crianças e estamos tentando, e também já começando a avançar para o campo da doação de alimentos naquela região. E é um conjunto de companheiros ligados à Consulta Popular, às Marias, ao próprio Movimento Sem Terra e ao MAB, né, o Movimento da Gente para as Barragens, e o MAN, o Movimento pela Soberania na mineração. Então, esse conjunto de articulações que a gente tem feito para potencializar aí a nossa organização como trabalhadores e também criando o mecanismo de auto-organização dos próprios trabalhadores nesse caminho aí longo que nós temos para... Agora, tem uma coisa que é importante, nós temos que pensar em 2 etapas, né? Temos que pensar nessa etapa, mas também temos que começar a pensar no pós-Covid, no pós-pandemia, que uma hora ela diminui. E aí, nesse aspecto, a nossa campanha fora Bolsonaro, ela tem que ser imediata, né? Então, a gente também assume isso. Temos feito muitas lives, muitos vídeos pequenos e mandados nas redes para afirmar nosso fora Bolsonaro também, Bolsonaro e Mourão, claro, né? Nesse momento atual. Então, são essas algumas das coisas que, na verdade, é muita atividade que a gente tem feito.
No final, eu vou acabar citando algumas coisas que a gente pode acessar online, pelas lives também, pelas redes também, para a gente poder dividir essas experiências que a gente tem feito, né? É isso. Obrigada, Edenilson e Regina. Olha lá, gente, várias pessoas mandando abraços aqui, né? Fábio Cunha, Marcos Samuel Costa, e aí tem algumas, eu quero agradecer também a presença dos nossos queridos diretoras da DUFPA, a professora Dalva, professora Luciene, Ivan, Gilberto, Carneiro, Adolfo. Olha lá, gente, algumas questões agora, né? Eu vou levantar aqui algumas questões que foram feitas por quem está nos assistindo, tá? Para ir para a Regina e para o Edenilson, tá? E depois a Joana, na volta, no retorno, se a Joana quiser também comentar, falar sobre isso, viu, Joana? Fique à vontade, tá? Então, Gerson Rodrigues pergunta o seguinte, né? Na opinião de vocês, Regina e Edenilson, haveria alguma bandeira, né, de luta que pudesse agregar o povo brasileiro, em especial o amazônico, nesse momento? Né? Qual seria essa bandeira? Né? Seria, por exemplo, a da renda mínima? Ele pergunta, qual é a opinião de vocês sobre isso? Seria a bandeira da renda mínima? O João Colares quer que vocês destaquem essa questão, né? Os movimentos não estão fazendo caridade, e sim solidariedade. Acho que vocês falaram bastante disso, né? Mas ele quer que vocês destaquem isso. E a Luciene perguntou, inclusive, para a Joana, viu, Joana? Mas se vocês também tiverem conhecimento, tu falaste sobre o documento, né, dos 20 movimentos que assinaram, e ela pergunta, mas existe assessoria jurídica para orientar esses movimentos? Né? Quer dizer, essa pauta que os movimentos apresentam, tanto de questões imediatas, como questões mais estruturais, né? Isso, eu até já faria um puxadinho da pergunta dela. Precisa judicializar tudo? Né? Também acho que a gente entrou um pouco nessa noia de tudo tem que judicializar, né? É uma questão. A professora Zaira colocou um aspecto interessante, né, durante a fala de vocês. Os professores e professoras precisam se reconhecer como classe trabalhadora, né? Ela levanta essa questão. Acho que talvez tenha a ver com aquele momento lá que a Regina falou, né? Quem são essas pessoas que estão hoje nas universidades? A gente tem, inclusive, infelizmente, né, professores e professoras, até colegas nossos, né, bolsonaristas e alunos, né, às vezes até fazendo enfrentamento conosco em sala de aula. Acho que cada vez mais a gente está vendo isso crescer, né? E até nos assusta, né? Vem crescendo esse movimento. Antes de passar para vocês, quero lembrar, né, que foi falado muito sobre essa solidariedade de classe. Quero lembrar que nós, a DUFPA, estamos desenvolvendo, desde o início da pandemia, uma grande campanha de solidariedade com vários movimentos sociais, Curso Popular TF Livre, Boi Marronzinho, Cooper Firme, Ocupação lá em Outeiro, enfim, temos recebido também demandas, inclusive de populações indígenas de Altamira, então temos trabalhado bastante. Fizemos doação de máscaras para os servidores, os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Universitário Barros Barreto. Quero, inclusive, lembrar que os trabalhadores desse hospital fizeram um ato, né? Isso é importante aqui também, quero aproveitar esse momento para deixar isso registrado, fizeram um ato na porta do hospital, denunciando as más condições de trabalho a que estão submetidos. Então, toda a nossa solidariedade, enquanto docentes, aos nossos colegas trabalhadores e trabalhadoras que estão aí labutando, lembrando que essa live de hoje é oferecida ao Dia Internacional de Enfermeiros e Enfermeiras, tá ok? Então, agora eu vou passar para vocês, esse é o nosso último bloco, e no final eu faço alguns lembretes, tá? E dou algumas informações do nosso sindicato. Quem começa agora? Ok. Essa história da bandeira, uma bandeira que unificasse, eu acho que a renda mínima, por exemplo, eu descobri nesse processo que ela não atinge quem de fato precisa.
Então, a galera não tem como acessar a história. Quem mais precisa não vai pegar essa renda mínima. Eu acho que o Edenilson até tocou nisso aí. Pronto. A galera mais lascada da Terrosa sequer acessa. Eu acho que não seria a renda mínima. Eu acho que a gente teria que voltar, talvez, àquela história de terra, pão, trabalho, mas eu acho que a educação hoje ela ganha um apelo muito forte por conta dessa história tão louca, e também por conta do avanço que rolou na questão dos direitos. Por exemplo, hoje a bandeira das opressões tem muito fulgor. Por isso que eu acho que a educação poderia ser essa bandeira que pudesse unificar todo mundo. Mas não tem jeito. Para fazer a transformação e mexer no capital, temos que organizar a classe no sentido de ter direito à terra, de ter direito ao trabalho. Certo? Mas eu acho que o objeto mobilizador é uma fala aqui solta, certo? Ainda poderia ser a educação. Essa história de não fazer filantropia, é porque eu não gosto mesmo. Para mim, todo filantropo é pilantra. Eu nunca gostei de filantropia. Eu gosto de solidariedade. Então, tem companheiros, se as companheiras estão com dificuldades, a classe se une e a gente sabe a quem está ajudando. Eu prezo todo aquele que vem me ajudar e eu ajudo todo aquele que precisa. Para mim, é cada qual de acordo com as suas possibilidades e cada qual de acordo com suas necessidades. Para mim, eu ensino e também aprendo. Eu aprendo e também ensino. Essa lógica dialética ela tem que ficar muito presente no processo de organização. Não sei o que foi mais, um bocado de gente falou um bocado de coisa aí, sei lá, o que foi mais? O que falaram mais aí, Daí? Mas eu acho que é basicamente isso, deixar o Ed Nelson. Vocês não estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Então, eu vou deixar o Ed Nelson responder aí, e eu queria aproveitar agora, né, porque isso já está muito chato, eu estou morrendo de calor. Isso é muito... É legal, mas não é. Aí eu queria aproveitar agora o momento para agradecer o nosso consultório médico virtual, que é a coisa mais linda, Então, queria agradecer muito o Roberto Falcon, médico cubano maravilhoso, que implantou Família Saudável aqui em Belém e que está hoje no nosso consultório virtual. Queria agradecer ao Paulo Fonteles. Ai, Paulo Fonteles, ai, amorzão. É o melhor otorrinolaringologista que eu conheço, é um semideus, que também está, hoje foi puxadinho, né? Mas vai melhorar. Paulo Fonteles, que está no nosso consultório virtual, a minha querida amiga idolatrada Silvia Comaru, que é uma parceirona, que também está no consultório virtual, companheira Rosângela Ceci, que está em Bogotá, mas está lá com o nome lá no conselho, e daqui a pouco a gente vai avançar nesse processo também, que vai ser mais para o puxadinho. Companheira Sônia Caluf, a psicanalista, que está tendo, ai, que linda, que maravilhosa, uma amiga que também está segurando todas as ondas do conselho do consultório médico virtual, e a Adriane Lima, que está junto comigo nesse processo. Agradecer muito a galera, os profs do TF Livre, e em nome da Isabel e da Elisa Paixão, abraçar todas as enfermeiras do estado do Pará e do Brasil. As duas são enfermeiras, são do TF Livre, e abraçar todas. E agradecer, Edvânia, foi muito legal. Eu não gosto disso, isso é chato pra porra, eu não gosto de ver, não gosto de falar isso, mas foi legal, foi legal. E aí, Edvânia, agradecer, dizer que essa gestão da DUFPA tá da porra. Edvânia, tu é do cacete, uma parceirona, tamo junta, foi um prazer de estar contigo dessa forma, eu prefiro estar mais juntinho, assim, olho no olho. Joana, te adoro, tu sabes disso, e tamo junto aí. E vamos para cima, vamos dar um jeito, juntar a classe, unir a classe contra a burguesia. Morte à burguesia, morte à burguesia, morte à burguesia. Viva a classe trabalhadora.
É isso aí. Bom, em relação a essa... Eu acho que só tem uma questão que foi voltada à bandeira de lutas. As outras foram mais falas mesmo de opiniões, né? Da turma que estava... A gente tem duas coisas assim, em termos de bandeira de luta, né? No caso dos camponeses, o primeiro é que a gente vai estar fazendo também um manifesto mais específico de reforma agrária de emergência, né? Uma proposta de reforma agrária de emergência com 4 pontos, um voltado para a terra, um voltado para a produção de alimentos saudáveis, para a proteção da natureza e para as condições de vida no campo. E ele vai ser lançado esses dias agora aí, né? Ficar atento que a gente vai lançar o nosso manifesto de reforma agrária de emergência, assim como também tem umas propostas de reforma que foram citadas ainda agora, de um projeto mais geral, né? Que a professora acabou citando, a professora Ana Valente, né? Então, essa é uma questão que a gente está buscando organizar para poder pensar também para o campo, né? O que o campo tem como busca de alternativa. Uma segunda é que as nossas bandeiras, eu acho que há algumas bandeiras importantes a gente tem que assumir. A primeira é em defesa do SUS, né? Acho que essa bandeira é importantíssima. Defesa do SUS e em defesa da educação, que foi, ao longo desse período, colocada para escanteio. Vide as leis que foram criadas, a lei que foi citada ainda agora, né, que acaba com a possibilidade de educação. E está vendo, mesmo na pandemia, um investimento muito grande naquele caminho que estão buscando encontrar para a direita, que é a EAD, a educação à distância, que de fato não é educação, né? Então, nós temos que nos jogar para criar bandeiras de lutas que traga a educação de volta para o meio do povo, o projeto de educação, de fato, para o meio popular, e que traga também, foi comprovado que não existe alternativa para o nosso país se não for pelo SUS. Então, o fortalecimento do SUS, nós temos que criar um conjunto de pautas em defesa do SUS, em defesa da saúde pública, né? Porque não tem saída. E eu acho que essa é a maior crise do governo Bolsonaro, porque ele atacou profundamente esses dois setores, né? Então, essa é uma primeira coisa, né? Então, defesa intransigente do SUS, defesa intransigente da educação, essa proposta agora da Uni que fez de não ter ENEM, a gente tem que assumir isso também, né, como bandeira, né? E essas são bandeiras, claro, são bandeiras emergenciais mesmo, porque nós estamos num momento emergencial, mas eu acho também que, inclusive, não tem que ter nem eleição. Acho que a nossa campanha é isso. Por que nós vamos ficar se jogando agora? Está todo mundo, inclusive a esquerda, se jogando para poder se preparar para a eleição que vai acontecer daqui a pouco, no próximo período. Também não a eleição, né? Jogar a eleição para... Agora é a hora de organizar a gente, de cuidar da gente, de nos salvarmos, pelo menos, de cuidar das nossas vidas. Prioridade. Então, essas 3 coisas, eu acho que elas são importantes a gente trazer como bandeira. Se tiver, pedir também mudança atual da eleição. Não tem eleição agora, né? E a gente fizeram essas pautas emergenciais necessárias para manter a classe, manter os trabalhadores, manter os camponeses, manter os indígenas a salvos, pelo menos, para depois a gente se reorganizar como classe, como trabalhadores, como etnia, e organizar pensar um projeto popular para o Brasil, um projeto que incorpore, de fato, um povo no meio dele, né? Essa é uma primeira questão, né? Uma outra coisa que para a gente ela acaba sendo pedagógica, ela não tem a ver com renda mínima, ela tem a ver com a renda, né? Com o lucro da elite, que é aquela lei que o controle da renda, eu esqueci o nome do termo que a gente usa, que é a renda eu esqueci a palavra, eu fico chateado quando eu esqueço a palavra. Então, para mim é essa coisa. Por que é pedagógico? Porque a gente precisa discutir também o lucro da burguesia. A burguesia está tendo lucro, a elite está tendo lucro, e a gente não tem nada que controle isso, né? E é justamente essa palavra que eu esqueci, que é a coisa que a gente está puxando também como movimento, né? E o ruim é justamente esquecer a palavra fundamental nesse momento. Então, essas bandeiras, para a gente, são as bandeiras fundamentais, né? Uma bandeira que é mais pedagógica, porque traz de volta, realmente, o ritmo da renda mínima, a renda... esqueci mesmo. E
E o nosso, eu acho que também é uma coisa que foi colocada aí, não é que a gente está fazendo, né? Nós estamos construindo um trabalho de solidariedade, né? E é pelo trabalho de solidariedade que a gente está fazendo, mesmo que seja doação de alimento, a gente ajuda a nos organizar. Ela não é uma solidariedade que a gente, por isso ela não é uma solidariedade que ajude a gente, né? Que só como se fosse vou dar um quilo de alimento aqui, não sei o que. Não é isso. Nós estamos ajudando os nossos. É uma solidariedade de classe. É diferente da elite. É muito diferente do que a gente está fazendo. É claro que quando a gente fala, parece, né? Por isso que acaba parecendo que o que a gente está fazendo é doação de alimentos simplesmente, tudo mais, e fica com esse termo que a menina, que a Regina acabou falando, né? Mas não é isso. É por isso que nós temos que, na nossa concepção, temos que sair da solidariedade espontânea que o povo está tendo, que o povo está se dando, para impulsionar uma solidariedade organizativa. Né? Além de dar o alimento, como é que a gente ajuda a nos organizar? Aí, é isso que nós vamos ter que encontrar os caminhos, né? Os caminhos diversos para poder fazer isso. E fortalecer, potencializar, claro, a sociedade civil, seus diversos aspectos. A sociedade política está muito bem impulsionada, está sendo organizada, né? É ela que domina toda a dinâmica do Brasil. E nós temos que refortalecer, trazer de volta o fortalecimento da sociedade civil. Ela tem que se organizar como um dos elementos de organização da sociedade também, né? Para poder ver se a gente tem um equilíbrio no jogo das forças que existem na sociedade, né? Em que a classe trabalhadora comece a avançar. Então, esses são os caminhos que a gente tem feito. Agora, sim, então, uma delas é fazer doação à rede no caso aqui, Rede de Amazônia de Solidariedade e Existência, que incorpora esse conjunto de movimentos, né? O CAC, que tem uma conta bancária, vou até ver aqui, tem uma conta bancária que a turma está recebendo. E depois eu posso postar aí também, né? De repente, para quando mandar para vocês, aí vocês divulgam, então. E aí, essa conta acaba juntando para a gente acumular para poder fazer diversas experiências de atividade desde produção de máscaras, né? Por exemplo, o movimento o MMCC produziu máscaras e doou para as comunidades ali em torno de Jurunas, Guamá e tal. O Tela Firme doou alimentos, mas também está fazendo outros trabalhos. Então, todas essas formas de se fundindo, assim, né? Todos os tipos possíveis de organização solidária para esse momento. Não só doação de alimentos, né? Então, essa rede, ela precisa de continuar tendo esse apoio da sociedade para poder continuarmos ajudando, né, nessa primeira parte, que é a parte do imediato, né? A parte de ajudar as pessoas a sobreviverem nessa pandemia. Né? E um segundo momento, claro, a gente vai junto disso organizando as lutas. Eu, inclusive, queria sugerir que a gente não colocasse só o pano preto. Outra coisa. Ele é muito pouco. O pano preto ele passa em tema de luto. E no momento crítico de pandemia, qual é a ideia que pode passar? Passar de que tem gente morta naquela casa, a gente está, né? Eu acho que além do pano preto, já querem colocar como símbolo, né? Colocar como símbolo, escrevo, então, fora Bolsonaro no pano. Né? Porque tu diz, não é só um pano que tem um luto naquela casa. Eu, por exemplo, estou andando numa casa, se eu ver um pano preto, eu vou achar que está tendo luto naquela casa. No momento de pandemia, morreu gente de coronavírus aqui. Né? Então, coloque, além do pano preto, já que querem manter isso, fora Bolsonaro, escreve. Para a pessoa saber que aquele pano tem um sentido específico, um sentido especial, uma simbologia. Eu acho que essa é uma questão. Nós temos que começar a trazer a simbologia da classe trabalhadora para poder usar como linguagem. Talvez a gente tenha usado muito pouco uma linguagem própria para a nossa classe. Né? No geral, é isso. E, claro, como está terminando, desculpa, né? Agradecer, então, as companheiras que estavam aqui, aos companheiros e companheiras que participaram desse momento, e vamos buscando outros caminhos aí de a gente continuar nos falando e propondo coisas mais organizativas mesmo entre a gente, né? Porque, por exemplo, pelo Zap, a gente tem feito muitas articulações, e eu acho que é possível a gente poder fazer esses dias, por exemplo, no dia 17 de abril, nós fomos fazer doação lá na Terra Firme de alimentos. Então, não foi todo mundo, escolhemos 2 ou 3, mas aí o Zap ajudou a dizer, ó, tu vai, e aí foi eu e mais 2, se juntamos com o grupo e fomos fazer essas entregas, para não ir todo mundo. Mas, de repente, pode fazer coisas assim, né? Grupos menores que
se protejam mais fácil, também fazer ações, né? Isso é importante, continuar fazendo esses momentos. Então, agradecer a Ana Regina, a Regininha, a Ana Valente, a Edivânia, que já faz um tempo que eu não a via, né? E obrigado aí por esse momento que a gente fez. E para terminar mesmo, eu queria recitar uma poesia do Celso Emílio Ferreiro, né, que se chama Irmão. Vou fazer uma adaptação um pouco para poder virar mais uma relação de gênero, mais a coisa, sabe? Caminham ao meu lado muitos homens e mulheres. Não os conheço, são-me estranhos. São-me estranhos. Mas tu, que te encontras lá longe, mais além dos desertos e dos lagos, mais além das savanas e das ilhas, como a um irmão te falo. Se é tu a minha noite, se choram os meus olhos o teu pranto, se os nossos gritos são iguais, como a um irmão te falo. Ainda que nossas palavras sejam distintas, e tu negro e eu branco, se temos as mesmas feridas, mas como um irmão te falo. Por cima de todas as fronteiras, por cima de todos os muros e valas, se os nossos sonhos são iguais, como um irmão te falo. Como um irmão te falo, comum temos a pátria, comum a luta temos ambos. A minha mão te dou, como um irmão te falo. É isso, obrigado. Não estou ouvindo, Ana. Edivânia. Não estou ouvindo. Está ouvindo, Edivânia? Edivânia, não estou te escutando. Edivânia, para escutar. Edivânia, eu não estou conseguindo te escutar. Posso falar? Está ouvindo aí? Está ouvindo? Mas está dando para escutar você aqui. Tá. Eu posso falar, então? Sim, sim. Tá. Então, essa pergunta, né, que não foi dirigida a mim, mas eu vou só fazer um breve comentário, né? O professor, a primeira pergunta sobre o que unifica, né, a luta. O professor Milton Santos, ele tem um texto que eu acho maravilhoso quando ele pergunta assim: como vivem as pessoas? E quando ele faz essa pergunta, ele que é um intelectual importantíssimo para a sociedade brasileira, ele está colocando uma pergunta básica, porém uma das perguntas mais importantes. Porque se nós pensarmos o que unifica a luta, é a vida concreta, não é? A vida concreta das pessoas. Como vivem as pessoas, quanto ganham, onde moram, qual é o que estudaram, qual é o acesso à saúde, qual é o acesso ao saneamento. Então, essa é uma pergunta que me parece que nos unifica. As condições materiais da vida. O velho Marx vai dizer, quando a gente pensa em uma sociedade emancipada, o reino da liberdade, que é a emancipação humana, só pode ser construído sobre o reino da necessidade. E aí não é uma abstração, Marx. Ele está colocando ali, ó, a humanidade, para se pôr em pé, é preciso comer, beber, vestir, morar. Então, me parece que esse princípio, esse ponto de partida, a meu ver, deverá ser uma luta básica. E sobre esse ponto, nós vamos construir-nos o reino da liberdade. Quer dizer, quantos de nós têm acesso à arte, à música, à dança, aos livros, à poesia, né, que você acabou de ler aí? Então, acho que esse é um ponto que nós temos que pensar, assim, com muita seriedade. Reino da necessidade, como um ponto que a classe trabalhadora do mundo precisa ser resolvida, e aí pensando mesmo no socialismo. Então, para mim, essa questão da vida concreta das condições, a pergunta que o Milton Santos faz, como vivem as pessoas? E a resposta que nós temos é a nossa luta, né? Porque se a gente olha como a classe trabalhadora vive no mundo, é uma tragédia. Então, essa deverá ser, a meu ver, é a bandeira principal, e depois somando com as outras lutas.
E a educação, como vocês colocaram, né? A defesa da saúde, a educação é um ponto da maior importância. Seja a educação popular, como os movimentos sociais trabalham, e a educação escolar. A educação escolar, que pode ser contraditoriamente um espaço de... Você diz, mas uma educação é uma educação que... Qual é a orientação teórica nas escolas? Mas é pela educação que nós podemos discutir um crescimento humano. Quer dizer, pela educação, a classe trabalhadora tem o direito de receber toda a proposição que a humanidade já construiu. O que a humanidade construiu nos pertence, e a educação é um caminho que nós temos que lutar. Por isso que a meu ver, eu penso que todas as lutas são válidas, todas as lutas que tenham princípio, a favor da classe trabalhadora são válidas. Por exemplo, se você pensa na universidade, a Edivânia colocou, né, a Zaira falou, tem professor que não se vê como classe trabalhadora. Na universidade, nós temos alunos que são bolsonaristas. Como que você pode ter numa universidade pública um aluno que é bolsonarista? Então, quer dizer, isso significa que a educação é um lugar de luta, porque essas pessoas podem fazer uma desconstrução e formar, ou seja, pensar é revolucionário. Pensar por uma teoria crítica, uma teoria social crítica a favor da classe trabalhadora é revolucionário. Então, eu penso que todas as lutas são da maior importância, já que hoje o próprio governo ele constrói a ignorância, ele defende a ignorância humana. Então, como que a classe trabalhadora vai desconstruir a ignorância se não for por uma via da educação popular ou por uma educação escolar, né? Então, eu queria só discutir isso daí. Então, pensar dialeticamente não é dizer que uma coisa ou outra são importantes. Para mim, todas as lutas que se coloquem a favor da classe trabalhadora são importantes. Todas. Desde que tenham um princípio, né? Para o que a Luciene falou, né? Eu não tenho, Luciene, clareza sobre esse documento. Provavelmente tem a orientação jurídica, né? Até fiz uma pesquisa maior, mas não consegui. Mas provavelmente sim, porque são organizações políticas um pouco mais antigas, né, do Brasil. E também eu queria finalizar, né, que todo mundo já está um pouco cansado, né, mas também agradecer à ADUFPA, que me parece que a ADUFPA é um sindicato que eu tenho o maior respeito, inclusive pelas lutas históricas que esse sindicato já organizou, né, em favor da democracia no Brasil, em favor dos professores, da defesa da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade. A diretoria atual é uma diretoria que, como vocês já colocaram, é uma diretoria muito importante, tem feito um trabalho da maior importância, o professor Gilberto, Edivânia e todos os demais companheiros professores da DUFPA, e também dizer que esse sindicato é vinculado ao Andes, né, que o Andes para mim, eu tenho também o maior respeito, porque tem uma série de pesquisas que o Andes faz em favor da defesa da universidade. E, por fim, dizer isso, né, a universidade pública, eu tenho muito orgulho de ser uma professora de uma universidade pública. Inclusive, nesse momento, eu ocupo um cargo da CAPES, que quando eu faço a pesquisa, eu fico, assim, feliz de ver quantos estudos a universidade tem sobre a vida dos trabalhadores. Com isso, eu dizer que nesse momento pós-pandemia, que nós estamos falando de organização, nós precisamos nos encontrar, como a Regina falou, né? Porque tem uma série de conhecimentos que a universidade tem sobre a vida da classe trabalhadora que nós temos que trocar. Interessa o que a universidade pesquisa para a organização política da classe trabalhadora. Então, obrigada por esse encontro, Edenilson, a Regina, que é uma pessoa que eu tinha já um pouco de contato, né, a professora Edivânia, então, muito obrigada por esse encontro. Então, beijo, boa noite. Peraí, calma. Tchau. Tchau. Já foi. Só segura aí um minutinho. Olha lá, pessoal. Olha, mas de novo, isso já tá muito chato, doida. Não, já vai terminar. É só para dizer o seguinte, quero agradecer mais algumas participações aqui na nossa live. O professor Carlos Lima, da UNB, esteve conosco, o professor Tony Costa, da UEPA, professor Benedito Ferreira, né, vários também discentes nossos,
Cristiane Martins, Bruno Bahia, lá de Portel, mandou um grande beijo para ti, Regina. Camila Aragão, Graça Macedo, tá? Muita gente esteve conosco, tá? Nessa live participando, acompanhando, tá certo? Quero lembrar algumas questões aqui. Tá. Quero lembrar aqui o seguinte, olha lá, uma situação aí que a professora Joana agora falou da importância da DUFPA, quero lembrar a todos, né? Na próxima segunda-feira, essa entidade estará fazendo 41 anos, tá? Fundada, né, criada 18 de maio, exatamente, de 1979. Na próxima semana estaremos aí fazendo 41 anos, da maior importância, né, como destacou a professora Joana, minha colega. É muito importante esse momento, né? Todo tipo de resistência, todo tipo de organização, de luta, é importante afirmar que lutaremos juntos, né? Acreditamos na solidariedade de classe. A live é uma forma também, né, da gente, nesse momento que não pode estar junto fisicamente, a gente está junto aqui, utilizando as redes sociais para estar falando, né, daquilo que a gente acredita, está semeando. Tá certo? Queria destacar uma coisa aqui importante, tá? Aproveitar os professores e professoras que estão nos assistindo, tá? A PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão da UFPA, publicou um ofício circular número 007, que trata sobre teletrabalho, tá? E nós, da DUFPA, já estamos tratando, né? Já consultamos a assessoria jurídica, tá ok? Estamos entrando com uma ação jurídica sobre isso, tá ok? Entendemos que nesse momento da pandemia não podemos ser nós, a classe trabalhadora, a pagar, né? Como já foi dito aí nas falas de todos vocês ao longo da live, precisamos há várias medidas que podem ser tomadas pelo governo, tá certo? Como a taxação dos impostos, das grandes fortunas, tá certo? Como a questão do caixa, o governo tem mais de 1 trilhão 355 bilhões que está em caixa, e esse é o momento que ele precisa disponibilizar isso para toda a população brasileira. Há muitas formas, né, de vencer essa pandemia, de garantir realmente que com segurança, né, como disse aí a Regina, né, garantir comida para todos os trabalhadores. Então, não vai ser atingindo a nós, servidores públicos, e atingindo aos trabalhadores seletistas que isso vai ser feito. Então, nós estamos resistindo, queremos já informar aqui, muitas pessoas têm nos procurado, estão preocupadas com isso, muitos colegas, e nós já estamos em ação sobre isso, estaremos amanhã informando, estaremos com uma informação em todas as nossas redes sociais sobre que ações tomar em relação a isso, tá certo? Quero lembrar também que estamos somando na campanha Adia Enem, tá certo? Estaremos somando nessa campanha. Em mais de 20 países, exames, né, do mesmo tipo já foram suspensos, né, já foram adiados, cancelados, e aqui o Ministério da Educação, né, como lembrou o Edenilson, estão insistindo em realizar o Enem. Então, queremos chamar você para a campanha, tá? Somar conosco na campanha Adia Enem. E, por fim mesmo, lembrar que quinta-feira, agora próxima, teremos mais uma live cultural da DUFPA com o nosso grande músico, tá certo? Grande militante do movimento social, Rafael Lima, tá certo? Todos e todas convidadas para estar conosco, ouvindo 18 horas aqui pelo Facebook. Diga, Regina. Olha, eu quero mandar um beijo pro Jéssica Rodrigues, quero mandar um beijo pro João Colares, pro Zé Raimundo, beijo. E Bruno, eu te amo, beijo. Pronto, já beijei todo mundo, agora já dei. Cristiane, Tino Eliezer, pronto. Ok, então quero mais uma vez aqui em nome da DUFPA, para encerrar nossa live, agradecer a participação da professora Joana Valente, né, que é uma militante nossa, das mais brilhantes, tanto do ponto de vista intelectual, como da luta, da militância aguerrida, tá certo? O Edenilson, um grande camarada do MST, e a nossa querida Regininha aí, das lutas populares, do movimento social urbano. Grande beijo a todos, nos vemos na próxima quinta-feira na live cultural com Rafael Lima. Grande abraço a todos e a todas. Boa noite. Venceremos a pandemia. Fora Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro!
Pronto, já posso sair, né? Assim, fora Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro e Mourão. Eu desligo aqui, né, amor?